Olá, bem-vindos ao Mama é Beça, esse espaço reservado para a gente falar sobre maternidade, amamentação de uma forma simples, prática. Nosso papo hoje vai ser com a Gabriele Cury, daqui a pouquinho ela tá chegando. Oi, boa noite. Oi, olá! Então deixa eu cumprimentar todo mundo que está chegando, né? Olá, bem-vindos ao Mama é Beça, né? Que é esse espaço reservado para a gente falar de maternidade, de amamentação. Nosso papo hoje vai ser sobre autismo, né? Vamos conversar com a Gabriele Cury, minha amiga linda, que aceitou esse convite de vir cá e trocar uma ideia, né? Vai ter um papo sincero, de mãe para mãe mesmo, para contar sobre esse assunto que a gente ouve muito falar, mas a gente não conhece muito bem. Vê a diferença? Então a gente ouve muito falar superficialmente, mas a gente não sabe muito bem nem como identificar, nem o que fazer, nem como proceder. Então a gente vai bater esse papo com a Gabi. Não é isso? Boa noite, Gabi. Boa noite. Então, eu queria primeiro cumprimentar todo mundo que está chegando, mas sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. E, bom, e para a gente começar, então, vamos começar pelo papo, assim, tipo, como foi exatamente esse começo? Como é que você ficou sabendo? Como é que surgiu tudo isso na sua vida, né? Tipo, quando você estava grávida, você já pensava sobre isso, já tinha, né, a questão de algum autista na família? Como é que foi que tudo isso surgiu na sua vida? Então, Rê, nunca tinha pensado sobre isso. Na verdade, eu acho que é uma coisa que a gente deve passar para frente. Grávidas nunca pensem no problema. A gente tem que ter sempre pensamento positivo, né? Então, eu sempre cultivei na minha mente que o meu filho ia nascer perfeito, que ele ia nascer normal. Todos os exames foram realizados ao longo do pré-natal, tudo muito tranquilo, sem nenhum tipo de problema. É eu que fui uma mãe incompetente, digamos assim, né? Como assim? É porque eu tive dilatação a partir do sexto mês de gravidez. Então eu tive que fazer repouso no meu último trimestre inteiro, porque tinha risco dele nascer antes da hora. Mas Então, isso por acontece enquanto, com muitas mães, né? Não fala assim, Gabi. em relação ao bebê, não teve nenhum tipo de problema ao longo de toda a gestação. Nasceu de parto normal, lindo, maravilhoso, sem maiores problemas, sem traumas, né? Porque é uma coisa que Uhum. acontece. Foi um parto feliz? É. E os meses foram se passando. Quando o Heitor fez 5 meses na consulta do pediatra, nós descobrimos que ele, né, a consulta pediátrica encaminhou para o neurologista, parará, a gente descobriu que ele tinha um fechamento precoce da moleirinha e que ele ia ter que Tá. fazer um procedimento cirúrgico. Ele fez Uhum. essa cirurgia aos 8 meses de idade, inclusive Que quem dá um fez a cirurgia, susto na família, né? Daquele susto. imagina, né, uma criança, um bebê descobrindo o mundo, fazer uma cirurgia na cabeça. Inclusive, quem fez É. essa cirurgia foi o irmão da nossa querida professora Adriane, a tia, que ele é Uhum. neurocirurgião pediátrico, então deixei ela louca para me dar o contato dele. Ele fez a cirurgia. Foi relativamente tranquila, né? Não para a cabecinha dos pais, mas em termos Mas para médicos, ele foi tranquilo. Ah. foi tranquilo. Pós-operatório imediato um pouquinho traumático, porque tem muito edema, então os olhinhos ficam fechados de tão inchados. Conversando com o neurologista, ele falou: não, isso não traz nenhum outro tipo de problema. É uma coisa que pode vir associada a outras síndromes, mas não é o caso dele. A gente, inclusive, fez uma batelada de exames para excluir essas possibilidades. E a única coisa que ele me falou foi: ele vai ter um atraso no desenvolvimento da fala. Isso é muito comum para crianças que passam por essa cirurgia. Mas que Então, depois poderia se igualar, por exemplo. Com o sim, ele passar. vai chegar no ponto que ele vai estar igual a todo mundo. Ele só vai desenvolver de forma mais lenta, no tempo dele. Vocês Tá. vão fazer um acompanhamento com fonoaudiólogo e vai dar tudo certo. Ok. Uhum. A gente já esperava isso, né? O Heitor sempre foi aquela criança que se desenvolveu aos 45 do segundo tempo. Então, se tinha que engatinhar até os 9 meses, foi com 9 meses que ele engatinhou. Se Mas tinha que estava dentro do ok.
Sim, e o pediatra sempre falava, cada criança tem o seu tempo. Não se Uhum. apavorem, é assim mesmo. E mamãe, pensamento positivo, tá tudo ótimo, né? Não, Tá mas melhor. mãe de primeira viagem, né? Você não tinha nenhum outro para comparar ali, né? Um Então, outro assim, paralelo. É. ele foi o meu primeiro e eu, por exemplo, a minha irmã já tinha 2 filhos, mas a minha irmã Uhum. mora em Pará de Minas, então o meu acompanhamento dos meus sobrinhos não foi uma coisa tão de pertinho, Sim, né, pra gente sim. ter comparação. Então o Heitor andou com 1 ano e 4 meses, que é o limite para você iniciar um trabalho de fisioterapia, caso seja necessário. Tudo dele foi assim, e a fala, a gente já esperava um atraso, então a gente já começou o Ninguém se acompanhamento. assustou. É. Começamos o acompanhamento com a fonoaudióloga e tal. A gente até, por causa que a gente não gostou muito do sistema da fonoaudióloga, a gente acabou ficando um tempo sem esse acompanhamento e Uhum. tal. Ele entrou para a escola com 1 ano e meio, porque ele Uhum. precisava de ter contato com Estímulo. crianças, porque a gente não tinha crianças em torno de nós. Uhum. E por isso ele entrou para a escola cedo, mas assim, super tranquilo, se desenvolvendo super bem, tudo assim aos 45 do segundo tempo, mas indo. Uhum. Até que em abril do ano passado, a escola nos chamou para uma reunião. Ele tinha que idade? Ele tinha, ele ia fazer, foi em Uns abril, ele três tinha e meio? 3 anos, 3 e meio. É. E aí a diretora do ensino infantil da escola nos atentou para o fato de que ele estava tendo um comportamento um pouco atípico para a idade, Uhum. né? E o que era esse comportamento atípico? Ele não gostava muito de barulhos muito altos. Então, por exemplo, na escola dele, as crianças são entregues no final da aula, elas ficam no pátio, a gente chega no portão da escola e a diretora chama pelo microfone o nome da Uhum. criança, a monitora vem com a criança e traz pra gente, né? Certo. Então, assim, super bonitinho, cuidadoso, papapá. Só que microfone. Então, às vezes davam aquelas microfonias e a reação Sei. do Heitor era colocar as mãozinhas na orelha, automaticamente. Ele se recusava, às vezes, a fazer atividades em grupo. Ele gostava muito de brincar sozinho, né? Uhum. E aí ela falou: Olha, Gabi, pode ser. Aí ele era muito teimoso e gritava com as professoras, né? Então a Hum. professora propunha uma atividade, ele não queria, e ele gritava. Que Ele poderia ser visto por algumas pessoas como uma malcriação. uma manipulação. Então ela falou: olha, a gente tem que ter certeza se até que ponto isso tem a ver com a personalidade dele, porque ele tem uma personalidade forte. E Uhum. aí, nesse caso, a gente vai ter que entrar com mais rigidez na lida com ele, né, no dia a dia, ou se existe alguma coisa a ser tratada. Então, eu quero sugerir a vocês que procure um profissional para ajudá-los a eliminar ou diagnosticar, seja lá o que Como essa for. escola foi interessante nesse ponto, né? Porque Eu acho se a gente que parar para pensar, tempos atrás, muitas famílias, escolas, ou, sabe, comunidades tratariam isso daí como indisciplina, como talvez, né, uma malcriação da criança, e seriam mais rígidos ainda com a criança para tentar adequá-la, né? Como a escola teve uma visão interessante, né? e eu agradeço a escolha dessa escola todos os dias. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu pedi a ela uma sugestão de profissional, né? Que tipo de profissional eu devo procurar e se você tem um nome para me sugerir. E aí Uhum. ela me sugeriu procurar uma terapeuta ocupacional que já tinha alguns pacientes na escola, que era extremamente competente e que iria nos orientar, avaliar o Heitor no dia, Sim. né, durante um determinado período e nos indicar que tipo de profissional procurar. E assim Uhum. nós fizemos. Nós levamos para a Sinara, que é a terapeuta ocupacional dele até hoje, e a Sinara ficou com ele 2 tardes. Hum. E aí, num terceiro momento, ela se reuniu comigo e com o Forlan, nos fez uma lista Um imensa questionário. de perguntas, e num quarto momento se reuniu com a gente para passar um relatório. E aí ela falou: olha, realmente ele tem atrasos no desenvolvimento motor, tanto grosso quanto fino. Ele não faz contato visual com facilidade.
né, que é uma característica muito comum do autismo. Ele não tem a pega do lápis adequada para a idade dele. Ele realmente tem dificuldade em partilhar o brinquedo. Ele não se interessa pela pessoa, né? Que criança, você chega numa festa, por exemplo. O que a criança faz? Busca outras crianças. Sim. É? Existe uma vontade de brincar com o outro. Isso. Aí pega um brinquedo e quer mostrar para o outro. Olha que lindo, vem brincar comigo. Ele nunca fez isso. O foco dele não é a outra criança, é o brinquedo. Entendi. Então, ele até E isso é bem característico. Ele até vai para onde as outras crianças estão, mas por causa do brinquedo e não por causa da criança. Entendeu a diferença? Entendi. Sim, sim. E aí, juntando as pecinhas, são coisas que acontecem com bastante frequência nas crianças autistas. Nas crianças que têm o nome bonito, né? Transtorno do espectro autista. A gente Qual a diferença? Porque tem graus? Me conta, porque autismo não é minha praia. Pode me contar tudo que você sabe. Bom, deixa eu só finalizar a Sinara e a gente fala sobre isso. Aí a Sinara foi e nos indicou um neurologista, tá? Para fazer uma avaliação do Heitor, mas ela nos disse o seguinte: independente do diagnóstico, existe um diagnóstico a ser feito, sim, mas independente do diagnóstico, o Heitor já precisa iniciar os acompanhamentos. Eu sugiro fonoaudióloga e terapeuta ocupacional, lembrando que isso vai ser necessário independente do diagnóstico e, para mim, o diagnóstico nesse momento não é importante. O diagnóstico, para mim, só será importante para que eu te dê uma perspectiva de resultado. Mas o trabalho é o mesmo. Então, a gente já iniciou as terapias imediatamente e fizemos o agendamento de neurologista. Ela me deu 3 nomes de neurologistas, me deu esses nomes para a gente poder marcar e escolher. E você chegou aí a mais de um, não? Eu fui a mais de um. Eu tentei marcar os 3, na verdade. Só que isso era abril, só tinha horário para agosto. Então, essa tadinha, ela pode ser a melhor do mundo, mas eu não ia esperar até agosto. Rola uma urgência, E aí eu marquei 2 profissionais. Fomos na primeira, e ela... Eu gostei dela inicialmente. Num primeiro momento, o jeito que ela nos abordou, eu achei interessante e tal. Ela conversava com a gente sempre olhando o Heitor. A consulta dela durou em torno de 30 minutos. Só um detalhe, tá? Todas foram particular. Então, a gente pagou R$ 400 para ela fazer 30 minutos de consulta. E no final dessa consulta, ela foi extremamente categórica no diagnóstico. Ela falou, o seu filho tem autismo. Em 30 minutos de avaliação. A gente saiu desolado do consultório. Imagina. Sabe? A gente saiu... Sabe quando você nem conversa, porque você não consegue verbalizar o que você está sentindo? A gente foi chorando pro carro e a gente foi até em casa chorando. Né? E assim, eu fico até... Faltou até um pouco de tato, né? Faltou bastante tato, às vezes, né? E isso foi numa sexta-feira, e a segunda profissional, eu tinha conseguido horário com ela na segunda. Eu pensei assim, se não der certo a de sexta, eu tenho a de segunda, se der certo eu desmarco, né? Certo. Aí eu fui pro Forlan e falei, olha, eu achei que foi um diagnóstico muito rápido, né? Se tratando de uma coisa tão complicada, eu achei que foi muito rápido. Vamos na consulta de segunda-feira, só pra gente tirar a dúvida? Aí ele falou, vamos. A de segunda-feira era 450. Vamos embora. Mas, gente, deve ter um jeito no SUS, só deve demorar uma vida, mas deve ter jeito. Tem sim, com deve certeza. Ter jeito a gente iniciou esse processo em abril, em junho a gente tinha um diagnóstico. Pelo SUS, a demora, né, de atendimento... mais de 6 meses. As pessoas demoram normalmente em torno de 1 ano para conseguir um diagnóstico. Por quê? Essa segunda profissional, que é a neurologista do Heitor hoje, ela foi cuidadosa, a consulta dela durou 1h30. Ela avaliou o Heitor olhando para ele enquanto conversava conosco, assim como a primeira,
Mas chegou um massa. determinado momento em que ela foi conversar com o Heitor, interagir com o Heitor, examinar clinicamente o Heitor, coisa que a outra não fez. Ela mediu pressão, auscultou, fez reflexo, tudo que você pode imaginar de uma consulta de neurologista. E ainda essa questão da interpretação das reações dele. E aí, ao final, ela nos disse, é uma possibilidade, o autismo sim, mas eu tenho outras possibilidades na minha lista que eu preciso eliminar antes de afirmar que o Heitor é autista. Porque o autismo é feito por eliminação. O diagnóstico do autismo é por eliminação. Então, a gente já saiu com outra impressão da consulta. Te deu uma segurança maior, falou, ela está sendo mais cautelosa para bater o martelo. Sim, e aí ela pediu eletroencefalograma, eletrocardiograma, tomografia cerebral, ressonância. Que são exames que não chegam no diagnóstico de autismo não. Direto. Eles excluem as outras e, portanto, chegaria no diagnóstico. Nesse sentido, né? Exatamente. Que acho que não tem nenhum tipo de exame neurológico que bata esse martelo, né? Eu até, uma vez que você me convidou para essa conversa, eu andei olhando coisas mais recentes, artigos mais novos que saíram. Eles conseguem fazer um diagnóstico genético em 20% dos casos. Olha. Porque existe um envolvimento genético no transtorno, eles não falam em doença, eles falam em deficiência neurológica, tá? E existe uma parcela, é multifatorial e uma das coisas que interferem nisso é a genética, tá? Mas existem dois tipos de genética possíveis, a hereditária, aqueles genes que ficam escondidinhos anos a fio, descendências inteiras e que vão manifestar naquela... Família inteira vai aparecer naquela criança. E existe também uma possibilidade de mutação genética durante a fase embrionária. Olha, que justificaria também, às vezes, uma família que não tem nenhum relato e de repente aparece ali. É verdade. Então, assim, 20% dos casos tem um diagnóstico de autismo por exames, que são exames caríssimos, né? Exames genéticos são exames caríssimos. Então, de modo geral, por enquanto, esses exames não são realizados. O diagnóstico é feito realmente por exclusão. Sabe? Sim. E aí, depois de fazer todos esses exames, no final, em junho, essa médica nos deu o diagnóstico de que realmente o Heitor tinha autismo. E quando ela viu o Heitor em junho, para nos dar essa resposta, ele já tinha aí 2 meses de terapia, ela já notou diferenças positivas. Ele já estava melhorando com os estímulos corretos. Agora, falando do termo, transtorno do espectro autista, por que esse termo? Pensa no espectro de cores, né? A gente tem uma infinidade de cores, do branco para o preto. Né? Sim. E é exatamente isso que acontece com o autismo. A gente tem uma infinidade de sinais, de intensidade de sinais, de combinações de sinais dentro de cada indivíduo. Né? Então, as possibilidades são infinitas. Existe uma classificação, sim, leve, moderado e grave, mas ela é super subjetiva. E cada indivíduo é um indivíduo que tem que ser tratado de forma muito personalizada. E talvez, por exemplo, um que poderia ser diagnosticado como moderado, se ele for bem acompanhado, ele pode apresentar sinais leves, por exemplo. Ele pode evoluir para ser um autista leve, pode. Olha, assim como um autista leve não acompanhado pode evoluir para moderado a grave. Né? Então, por isso o diagnóstico precoce é tão importante nesse transtorno. Ele normalmente, pelo que eu estava lendo, ele acontece entre 3 e 4 anos. Que é bem a fase do seu, mas existem casos em que um bebê é diagnosticado com autismo. É claro. Aqui, na parte de amamentação, a gente escuta falar muito do bebê que não tem um contato visual com a mãe. Porque nessa fase bebê, o bebê ele adora mamar observando a mãe, né? Olho no olho, aquela coisa. Eu não sei se você notou alguma coisa disso em relação ao Heitor.
perfeito durante a amamentação. Ele olhava nos olhos na época da amamentação? Ele fazia aquela coisa do toque na mama durante a amamentação. Tudo lindo, maravilhoso. Ele fazia tudo perfeito. Não deu nenhuma deixa assim pra te deixar. Mas tem Eles falam criança sobre isso, eles falam sobre aquela fase que o bebezinho começa a descobrir que ele e a mãe não são exatamente a mesma pessoa, e ele dá aquela angústia de separação, que muitas vezes, acho que deve depender do grau, creio, né? Que essa criança sente menos esse afastamento da mãe, né? Ele sente menos essa questão. Né? Por que ele faz esse contato visual durante a amamentação? Porque ele tem um espectro de visão muito curto. Então é um momento que ele está ali pertinho do seu rosto. E ele está enxergando alguma coisa. E ele está te enxergando realmente, né? Porque ele, depois que vai desenvolver uma visão de mais longe, ele é totalmente míope inicialmente, né? Sim, vai enxergar o borrão. Ele sabe que é mãe porque tem cheiro, porque tem som. Senão, da barriguinha, né? Então... a voz eles já estão bem acostumados a escutar. Sim. Mas eles falam isso, tá? Era o olhar quando tá mamando, a diferença dessa questão do afastamento da mãe, que algumas vezes ele sente menos esse afastamento, e um pouquinho maior, alguns bebês eles tentam balbuciar, né? Tipo, imitar a mãe, ou o que quer que seja com ele. E que, dependendo do grau, né? Não sei, do moderado, mais para frente, mas que alguns bebês não têm essa simbiose, essa tentativa de imitar alguém da família, fazendo bater palma, alguma coisa. Isso tudo, o seu, por exemplo, era leve, ele era super normal. Na verdade, hoje ainda, o Heitor é considerado um autista leve. Né? Então, ele tem essa classificação de autista leve, e ele responde muito bem aos estímulos. A nossa preocupação agora é mais em relação à escola, né? Aprendizado, alfabetização e tal. Porque em termos de comportamento, de interação social, ele já melhorou assim. Eu não sei nem colocar um percentual para você, porque é uma melhora. De tanto que foi, né? Agora a quarentena deu uma regredida, mas a gente faz o que pode. Mas isso para todas as crianças, né? Aquelas crianças que às vezes tinham começado a entrar na escola, por exemplo, depois vão ter que fazer adaptação de novo. As nossas próprias crianças que já estão maiores, já estão mais escolarizadas, na hora que voltar vai ter um período ali de adaptação para qualquer criança, né? Porque essa quarentena deu uma modificada no horário, na rotina. E a rotina é extremamente importante para o autista. Ele tem muita dificuldade com mudança. Então, é importante que seja estabelecida uma rotina diária para ele, que aquela rotina seja rígida. Porque qualquer pequena mudança que você faz naquela rotina, tira ele do prumo. É um sinalzinho para tirar ele da organização dele e talvez fazer com que ele entre em crise. Né? E aí, como é que você faz? Tem horário para acordar, por exemplo? Você monta os horários como se fosse um horário, por exemplo, em casa agora, com quarentena. Você monta horário para acordar, para tomar, você fazer essas coisas? Como é que é? Não, para a idade do Heitor, o horário em si não é tão importante. A sequência é mais importante. Então, ele acorda, aí ele tem um momento de assistir desenho, porque ele ainda está meio sonolento, eu estou precisando de alguma coisa. Aí eu deixo vida real, bem vida real. Minutinhos. E aí é o tempo também do Saulo acordar e assistir desenho com ele. Depois ele tem o momento de brincar lá fora com o pai. Porque aí é o momento que a mamãe vai fazer o almoço. Sim, bem vida real. Né? Então por isso que é tão ligado assim, a TV com o lá fora. Porque eles estão acordando bem tarde. Eles estão acordando 9h30, 10 horas da manhã. Crianças de quarentena, depois a gente volta pro ritmo. É tranquilidade isso, né? Então vai. Aí vai pro quintal brincar com o papai enquanto a mamãe vai fazer o almoço. Depois entra, vai almoçar. Depois do almoço tem um outro momento de brincadeira, mas aí é dentro de casa, com algum jogo, alguma coisa assim. Aí normalmente meu marido vai com eles pra roça. Gastar uma energia. A gente tem uma casinha em Confins, que não mora ninguém lá. A gente até esteve morando lá um tempo, enquanto estava reformando aqui em casa.
E aí eles ficam lá, porque aí brinca com terra, na época mais quente. Agora deu uma esfriada, não dá mais. Mas aí eles iam brincar na Com água, água. plantinhas. Então isso era bem legal para ele, né? Essa E é questão a de mesma coisa que as duas crianças faziam a mesma coisa, né? O mais é, velho e o mais novo conseguiam fazer a mesma atividade a sem gente tem que maiores estabelecer dificuldades. a rotina igual para os dois, não tem como, né? Fazer diferente. E aí ele normalmente fica a tarde toda com os meninos lá. E a hora que ele chega já é para tomar banho, jantar, né? E tal. E aí a gente brinca mais um pouquinho, deixa eles assistir TV mais um pouquinho para a gente tomar banho. E Sim. aí tem leitura e dormir. E aí, seguindo essa rotina, tudo vai dando certo. E nesse Tudo vai dando período de certo. quarentena, o que que os profissionais que te acompanham, o que que eles te pediram para fazer ou para tentar fazer? Ou eles não pediram para fazer nada, e deu pause completamente? Como é que tá ficando isso? Porque antes tinha a escola dando um suporte e você fazia as terapias, que era o quê? Fonoaudióloga, E a e terapeuta não sei, terapeuta ocupacional. E como é é, que ficou isso? Como é que eles estão te é. mandando alguma coisa para fazer? O que que as mães poderiam fazer nesse momento? O que é muito importante nesse momento, Rê? Eu acho que, na verdade, para todo momento do autismo, e precisa haver interação. Profissional que atende o seu filho no particular, a escola e a casa precisam estar muito sincronizados. Porque não adianta eu utilizar uma técnica na minha casa, a terapeuta ocupacional utilizar outra lá no consultório dela, e na escola ele fazer outra coisa completamente diferente. Então, as É. regras precisam ser as mesmas, a rotina, né? Aquela questão assim, como que a A gente faz para previsibilidade, né? Ele tem que antever o que vai acontecer. como ele precisa dessa organização, ele acorda de manhã e a gente, através de fotos, a gente mostra para ele qual vai ser a rotina do dia dele. Olha, Eu prego, eu comprei um velcro daqueles bem largões assim, e aí preguei a outra metade do velcro na foto, e aí falo com ele, olha, agora a gente vai fazer o para casa, aí tem a foto dele fazendo para casa. Depois a gente vai tomar banho, almoçar, e aí vou pregando as fotos. E aí você vai para a escola. Depois a mamãe vai te buscar na escola, você vai para o jiu-jitsu, porque que é ele tem ação jiu-jitsu energia? por É. semana. Depois do jiu-jitsu, a gente vai para casa, tomar banho, jantar e dormir. Ok? Ok. Tudo entendido? Ótimo. Então, isso precisa ser mantido em E aí não casa. pode quebrar a regra, senão dá confusão. É. Em casa, eu faço isso a hora que ele levanta, a hora que ele chega na escola, a monitora faz isso com ele. E quando ele vai para terapeuta ou para fonoaudióloga, antes de iniciar as atividades, elas fazem a mesma coisa. Nós vamos brincar hoje Tudo que com vai isso, com isso acontecer. e com isso. Por quê? Se num determinado momento, por exemplo, na escola, ele ama brincar no parquinho. Acho que isso não é nem porque ele é autista, Toda não. Isso é criança, criança. é. E aí a professora está propondo uma atividade em sala. Ele não quer fazer, ele quer ir para o parquinho. E ele tem um temperamento difícil porque ele é curi, né? Ele é meu filho e ele é filho do mãe. Sim. Então, ele Aham. tem esse temperamento difícil. Aí ele se recusa a fazer a atividade. Ele se joga no chão, ele faz uma pirraça, e aí a professora levanta ele do chão e fala: Olha, Heitor, vem aqui para você ver. Olha a nossa rotina. Agora não é hora do parquinho. A gente combinou que agora a gente vai fazer a atividade na sala de aula. Então isso Entendi. ajuda ele a pensar assim: não, realmente eu combinei isso com ela. Então eu tenho que Entendi. obedecer essa ordem. E É isso assim, vale, inclusive, para crianças que não têm o espectro autista. Claro isso que é para o ótimo. autista isso deve ser mais importante, mas eu É vejo muito. isso porque a minha filha gosta de perguntar, acordar de manhã, ela pergunta assim, como é que vai ser o nosso dia? E cada um tem que contar o que vai ser É essa muito legal. previsibilidade, deixa ela mais segura. Programar a Sim, rotina é muito legal porque ele se antecipa do que vai acontecer, né? E isso sim, precisa acontecer durante as aulas ou na quarentena. Então, isso é uma coisa que elas falaram comigo. Mantenha a questão da rotina. que Não se esqueça de interessante. mostrar para ele o que ele vai fazer ao longo do dia. Isso é muito importante para ele.
mesmo que você tenha que mudar alguma coisa ao longo do dia, mas aí você vai lá na rotina e fala com ele, olha, choveu, então a gente não vai poder nadar hoje. Vamos tirar o nadar e vamos colocar outra coisa no lugar. Entendi. Mas aí você faz um outro combinado com ele antes, né? Tudo combinado. E tem que ser tudo combinado mesmo, porque se ele quebrar, você vai usar esse argumento. Heitor, o que que a gente combinou? Não foi isso que a gente combinou. A mamãe combinou com você que você não ia gritar mais. E gritar não é legal. E aí ele entende, às vezes. Não, como toda criança de 4 anos, mas na maioria das vezes funciona. Funciona e funciona bem. Né? Agora, essa sincronia com todos os ambientes onde ele vive, isso é importantíssimo. Né? Não adianta nada eu falar, a terapeuta falar, olha, não pode bater. E chegar em casa e eu bater nele, porque ele fez uma coisa errada. Sim. Lá ela fez um argumento de premiação quando ele faz certo, e quando ele faz errado ele não ganha aquela premiação, eu tenho que fazer o mesmo sistema na minha casa. Porque senão ele vai obedecer lá e não vai obedecer aqui. Sim. E é por isso que vocês precisam ter essa conexão tão grande, né? Vocês com a escola. Porque a escola, de certa forma, já está... Foi a primeira a identificar alguma coisa, então ela já está acostumada, de alguma forma já lidou com aquilo. Então a escola te dá um bom suporte, não dá? E a escola deles é fantástica. A escola deles me dá todo o suporte. Todo o suporte. Tudo que eu levo para eles em relação ao que foi discutido com a terapeuta, com a fonoaudióloga, eles colocam em prática. Assim, é uma escola que caiu do céu na minha vida. Sabe? Eu escolhi ela com muito cuidado. Na verdade, não é perto da minha casa, né? Eles estudam em Vespasiano. Porque eu pensei na logística. Eu estava trabalhando normal e eu precisava de ter um plano B caso eu não conseguisse chegar para buscá-los. E os meus pais moram lá. Ah, tá. Ah, entendi. Então eu optei por colocá-los em Vespasiano, porque qualquer coisa, pai, busca para mim, porque eu não vou conseguir chegar. Sim. E aí ele busca, leva para casa dele, eu vou lá na casa dele e busco. E que bom que deu certo, né? E que bom que deu certo. Super certo. É uma escola assim que abraça. Inclusive assim, tanto a terapeuta ocupacional quanto a fonoaudióloga, elas já estiveram na escola em reunião por 2 vezes ao longo desse ano. Elas foram para lá, se reuniram com a equipe da escola para passar orientações, para tirar dúvidas, sabe? Então isso é fantástico, porque a escola está sempre disposta a abraçar a causa e colocar em prática o que precisa ser feito para que ele evolua o máximo que ele puder. Né? Ele já talvez ele consiga seguir a grade curricular normal. Por enquanto, pela da carruagem, pode ser que sim. Pode até ser que as atividades tenham que ser adaptadas para ele. Mas a ideia é que ele acompanhe a turma, assim como eles... É uma escola pequena, uma escola que só tem ensino infantil e fundamental. Uma turma por ano, né? Então, é uma escola em torno de 250 alunos, mas que trata a gente com uma individualidade que não existe. E é uma das maiores dificuldades diante de todas as mães de autistas que eu já conheço. É uma dificuldade muito grande conseguir uma escola que forneça essa parceria. Eles têm mais um aluno que é autista, ele já está no 2º ano já, totalmente alfabetizado. Uma graça. Acompanhando a turma normalmente. Acompanhando a turma, lógico que ele tem as restrições dele, ele tem as dificuldades dele, assim como o Heitor tem as dele. Mas qualquer um de nós pode ter ao longo da vida uma aptidão, né? A escola se disponibiliza a fazer o que for necessário. Por enquanto, o Heitor não tem necessidade de ter um mediador, né? Porque o autista, caso necessário, ele tem esse direito de ter um mediador na escola. Que seria o profissional que fica na sala de aula? Fica por conta dele. O profissional, como se ele fosse um professor auxiliar, que ele vai seguir todas as orientações do professor principal, mas exclusivamente para o Heitor. Entendi. Então, na verdade, legalmente, o autista é equiparado a um deficiente. Ele tem todos os direitos que um deficiente tem.
Inclusive desconto para compra de veículo, desconto em passagem aérea, passe livre em ônibus, em transporte público. Eles têm, assim, uma Mas ele gama de pode viver direitos. uma vida normal, por exemplo, se ele quiser ser, ele é legalmente capaz, não é? Se ele quiser se casar, ele pode. Depende do grau, né? Isso vai Ah, depender muito tá. de uma avaliação de profissionais de... O diagnóstico do autismo ele só pode ser feito por neurologista ou por psiquiatra. E é esse profissional que vai determinar se esse autista é um autista dependente, né? Que vai, Uhum, por exemplo, se ele for um autista dependente, ele vai ter direito a acompanhante onde quer que ele esteja. Então, por exemplo, ele uhum. precisa se deslocar de avião. Ele tem desconto na passagem por ser deficiente, se ele necessitar de um acompanhante, o acompanhante também. Olha, isso é Mas ele muito tem bom saber, porque eu acho que tem muita gente que não sabe disso, né? eu até anotei todos os direitos aqui, caso alguém pergunte, para É, não não, mas é esquecer de verdade. nada. Eu falo por mim, porque assim, a gente ouve falar do autismo, né? Eu admito que para autismo eu sou bem leiga, então, assim, eu escuto falar, mas eu não tinha noção, né, de todos os direitos que eles têm. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê a luta das famílias, principalmente às vezes famílias com menores recursos ou que estão em áreas que. Porque a gente está numa cidade grande, né? Belo Horizonte é uma cidade maior e a gente consegue ter acesso a alguns profissionais, a alguns recursos, né? E que às vezes quem está, às vezes, numa cidade muito pequena ou muito É, isolada, né? e E é mais mesmo ele tendo difícil. todos esses direitos, por exemplo, pensando em escola, né? Ele tem vários direitos na escola. Ele tem direito a esse mediador, ele tem direito a fazer uma atividade adaptada para ele, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, muitas Na vida vezes, real não mesmo é tendo assim, né? direito, você tem que lutar por ele, né? Sim. Então Às vezes até judicialmente, né? é importante que a gente saiba disso para a gente poder correr atrás também quando for necessário. É Né? É muito verdade. importante. Ó, a Ingrid falando, é um auxiliar mediador. A função é adequar as atividades da turma para que o aluno possa ter as mesmas possibilidades, mas com adequações próprias a ele. Né? Então é isso. Esse direito do mediador é muito bacana, mas é claro que isso tem que ser avaliado, porque quanto mais próximo do normal for a vida dessa criança, melhor para ela. Se eles não veem, os profissionais que acompanham o Heitor, os profissionais da escola, eles não veem a necessidade de um mediador neste momento, Uhum, ele está tudo dando bem. conta, É. ótimo. Vamos manter do jeito que está, né? Até para ele Sim, correr atrás. Também não pode deixar tudo sim. pronto, não, tem que ter desafio, né? É. Eu Não, acho que mas é auxiliar é só se realmente for necessário. Ó, a minha mãe, Maria Cristina Linda, tá perguntando usar colar. É bom usar colar que identifica que é autista quando viaja, andar na rua? Você já escutou isso daí, onde já, já, eventualmente de tem identificar a isso sim. criança? Hoje, graças a Deus, saiu recente, agora em dezembro do ano passado, né, a lei Romeu Mignon, que é a lei relacionada à carteirinha do autista com validade nacional. Então, essa carteirinha do autista é como se fosse uma identidade, mas é separada da Sim. identidade. Até então, a gente tinha em alguns locais, em alguns estados, em algumas cidades, uma identificação na identidade que aquela pessoa era portadora do transtorno do espectro autista. Agora não, é Uhum. separado. Por quê? Se você pensar num Heitor de 4 anos, não faz a menor diferença. Está Mas escrito um na adulto identidade poderia ser. dele ou está separado. Mas para uma pessoa que tem um autismo leve, um adulto, independente, mora sozinho, trabalha, dirige, ele ter isso na identidade, Que talvez procura um emprego, né? isso pode infelizmente influenciar outras pessoas a ter um certo preconceito, a diminuir essa pessoa como cidadão, né? Entendi. Então, se ele quiser, ele dá Ele a carta. apresenta para ter, Se ele para não ter os quiser, direitos dele. É. exatamente. Se Precisa ele não comprar uma passagem com desconto? Usa a sua carteirinha. e Mas essa é importante carteirinha usar, mas usa-se também essa questão de identificar a criança? usa quando a criança tem uma dificuldade, porque a dificuldade de socialização é a maior, é a característica mais comum, né, do autismo. Eles têm essa dificuldade de socialização, então eles têm uma dificuldade de comunicação também. Nós temos Aham. autistas que são não verbais, né, autistas que não falam.
Eu participo de um grupo de mães no WhatsApp em que essa semana uma mãe estava extremamente feliz porque o filho dela de 9 anos falou mamãe pela primeira vez. Nossa. Né? Então, a minha realidade de mãe de autista é leve. Tem mãe de autista. Porque quando eu recebi esse diagnóstico, para mim foi muito complicado, eu perdi o chão. Quebra de expectativa, né? A gente não está preparado para isso, né? E na verdade, Rê, o que acontece? Quando você não conhece o problema, qual que é a imagem de autista que você tem? É aquele grave, é aquele bem caracterizado, aquele figura de livro, como a gente costuma falar na veterinária. Sei. Né? Uhum. É aquele autista que não olha para as pessoas, que balança o corpo, que não tem nenhuma autonomia, que não se comunica, né? É sempre um extremo, né? Aquele bem situação extrema. Que grita assim, sem pode ser agressivo. Né? Que não tem nenhuma habilidade de socialização. Então, era essa imagem que eu tinha para o futuro do meu filho quando eu recebi esse diagnóstico. Uma bomba, então, né? Assim, nós ficamos, até que a gente conseguiu, a gente passou para a fase 2, porque a fase 1 é a negação, né? Então, quando a gente esse diagnóstico está errado. Aí depois você passa para a fase de raiva, que você começa a pensar assim, por que eu? Deus, por que comigo? Por que na minha família? Né? Infelizmente a gente passa por isso. Depois faz parte do processo. Você começa a estudar um pouco, você descobre que o negócio pode ser genético, você fala assim, fui eu que fiz isso com ele. Eu passei esse gene horroroso para o meu filho, né? Então vem essa fase de culpa. O que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa errada na gestação? Porque alguns medicamentos ao longo da gestação também podem ser... Mulheres gestantes sempre acham que o pepino começou porque comeu alguma coisa, deixou de comer alguma coisa, fez alguma coisa. E aí, à medida que a gente vai estudando, né? À medida que a gente vai estudando, a gente percebe que não é bem assim. Né? Que existem graus, que existem autistas mais leves. Pela característica do Heitor, não tinha nada que indicasse que ele era um autista grave. Né? Tanto que demorou a ser percebido isso. Exatamente. Eu já vi ele e antes de você falar, nunca iria imaginar. E, por exemplo, quais as características que a escola chamou a atenção? A falta de socialização. O autista tem dificuldade com o novo. Então, é a criança nova na turma que ele não consegue relacionar. A gente não via isso em casa, porque nós somos pessoas que ele vê desde que ele nasceu. Então, com a gente, tinha um comportamento mais... Não tinha nada de novo em vocês, né? Não tinha nada de novo em vocês. Quem chamou a atenção? A escola. Não fomos nós. Foi a escola. Né? Até porque eu acho que a gente que é pai e mãe de um só, fica mais difícil da gente ter parâmetro. A escola está habituada a ver muitas crianças. Então, assim, a percepção da escola é outra, né? Melhor do que tem que ser naquele determinado ponto. E aqui a Maria Cristina está perguntando a questão do autismo em homens, né? Os homens são mais frequentes, bem mais. Mas tem alguma explicação? Não. Por quê? Dependendo da literatura, fala uma mulher para cada 5 homens ou uma mulher para cada 4 homens. Mas de qualquer forma é sempre muito mais homens. É mais frequente em homens. E eles falam que, na verdade, no Brasil, provavelmente isso é muito subdiagnosticado, porque o povo acha que o menino é reservado. Não tem nada tímido. É tímido. E os pais têm muita dificuldade de aceitar o diagnóstico. Né? Inclusive, foi uma das coisas que mais me surpreendeu, que quando eu comecei a divulgar essa live, muita gente falou, nossa, Gabi, que bacana você falar sobre isso, porque normalmente as pessoas não gostam de falar sobre o autismo e não gostam que as outras pessoas saibam que o filho delas tem isso. Que loucura, né? As pessoas fica até mais difícil. E fica mais difícil, por exemplo, uma pessoa que não sabe que a determinada criança tem o transtorno do espectro autista, pode, às vezes, não saber como lidar com ela, sabe? Às vezes, sabe? Ou às vezes julgar, nossa, essa mãe, essa criança dando esse piti, por que essa mãe não dá um jeito nessa criança? Sabe? Aquela cena de supermercado, o menino tá rolando o som, passa alguém e fala assim, essa mãe, tinha que dar um jeito nesse menino.
né? Fosse meu, eu dava um pito nesse menino. E aí você vai, até você virar assim, gente, cada caso é um caso. Isso aqui é um processo, né? A gente está Não, e lidando com uma aconteceu isso relação. comigo, tá? Aconteceu isso comigo. Eu sempre falei assim, gente, é um absurdo essas mães que deixam esses meninos fazer essa pirraça no shopping. Que coisa ridícula. Se fosse meu filho, isso nunca ia acontecer. Aí vem a pessoa para fazer você pagar a língua, né? Filho foi feito Eu pra gente pagar a língua. Eu levei o Heitor para fazer uma aula experimental de natação. E aí ele teve uma crise realmente na hora de Sei lá, sair da água. barulho, muita coisa diferente. Nada disso incomodou ele, porque ele ama nadar. Mas o sair da água foi muito traumático para ele. Ele tava curtindo. Ele estava amando e ele não queria sair, mas ele tinha que sair, tinha acabado a aula. E aí a gente teve que tirar ele à força. E aí, neste momento, ele realmente teve uma crise, sabe? Aham. E Se debateu, se jogou no chão, aquelas coisas. gritava, esperneava, e aí o Forlan foi com ele pro vestiário para dar um banhozinho nele, trocar a roupa dele, e ele gritando, gritando, que a academia inteira escutava. Aí nessa hora você fala, meu Deus. E eu lá fora, né? E eu lá fora esperando. E aí chegou uma mulher para mim e falou assim: Nossa senhora, tem pai que não sabe dar limite mesmo. Olha que absurdo essa criança gritando. Aí você Eu fala, virei pra nossa. ela e falei assim: Pois é, a senhora está julgando sem saber o que está acontecendo. Aí ela olhou para mim tipo assim: Mas o que Se aconteceu? você é a mãe, né? Não, eu não falei nesse sentido, né? Eu falei tipo, eu estava presente. Sim. Aí ela falou: Mas o que aconteceu? Por que essa criança está gritando desse jeito? Eu falei: Porque essa criança é autista. E ela tem reações muito diferentes das crianças normais quando ela Fiquei frustrada. quando ela fica frustrada, quando ela é contrariada. Ai, eu não sabia. Eu falei, pois é, a senhora está julgando sem saber, sem ter conhecimento. Não faça isso de novo, é muito feio. Isso é preconceito. E eu que sou a mãe dele, viu? Essa dormiu com esse barulho, né? Você bora pra casa não pensar na vida. É muito complicado, Rê. Você pega o bonde andando e quer ir na janelinha, poxa, você não vê o que aconteceu. É. Ele poderia, por exemplo, ter machucado, ser uma criança típica, Sim. né? Já falando de termos, né? O termo politicamente Não pode ser correto, normal, é falar de típico. autista é uma criança típica neurologicamente ou uma criança atípica, né? Então o autista é o atípico. Tô aprendendo o termo, Então, tá assim, certo. mesmo que ele fosse típico, ele poderia ter se machucado e tá chorando porque ele tinha machucado, alguma coisa do gênero, né? Várias coisas. Criança, às vezes, se dormiu mal, ele fica diferente. Passa uma noite sendo. Ficou doente, teve alguma coisa, dormiu mal. No dia seguinte, qualquer trisquinho vira um acontecido. Entendeu? É verdade, é verdade. Mas assim, a gente. Olha, eu vou te falar, Deus coloca os negócios na reta da gente com um propósito. Não tem a menor dúvida. Não, eu prefiro encarar que isso daí foi porque você e o Forlan aguentam a pressão, sabe? Vocês não iam deixar a peteca cair. Ó, Gabi é de uma sensibilidade enorme. O Heitor é o Heitor. Independente de tudo, ela tem essa percepção muito clara que nos traz uma tranquilidade enorme de desenvolver o trabalho com ele. Eu só não vi quem falou, acho que é É a Ingrid. Ingrid, lá da escola. Eu também acho que a Gabi é tudo isso, gente. Claro. Mas assim, é um negócio muito complicado esse trem de receber a notícia do diagnóstico e depois lidar com tudo isso. E uma coisa que me ajudou muito, mas muito mesmo, eu escutei, tá? Já nas minhas pesquisas, né? Eu fui atrás de conhecimento e aí eu escutei um depoimento do Marcos Mion. Ele é bem militante disso, né? E o Romeu é um autista grave, né? Então você percebe só de olhar para o Romeu que ele não é um. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. E o Marcos, eu tinha muito preconceito com relação a ele, porque ele só faz aqueles programas meio fúteis e tal. E tem uma sensibilidade, ele encabeça a luta contra o preconceito em relação ao autismo, para exigir os direitos dos autistas. Ele realmente abraçou a causa e ele usa
o poder que ele tem de ser uma figura pública em prol disso. Sabe? Não é à toa que a lei chama Romeu Mion, né? Porque ele estava ali encabeçando junto com a senadora fulana de tal, que eu nunca lembro o nome dela, para que o negócio se concretizasse. E ele fala, é um depoimento que ele fala sobre a família dele como um todo. E ele fala que, na verdade, ele foi escolhido para ser o pai de um autista. Porque Deus viu que ele é uma pessoa capacitada para dar tudo o que esse anjo azul precisa. E isso assim, me inspirou muito. Muito eu acredito bem por aí mesmo, sabe? Porque eu fico pensando quantas crianças precisam de auxílio e que, vamos falar de forma bem tosca, né? Caem em famílias que não têm condições e que poderiam ter uma vida muito melhor, mas infelizmente não conseguem. E às vezes até crianças típicas que acabam desenvolvendo questões psicológicas porque não tiveram apoio mínimo. Não tiveram uma estrutura familiar, né? E graças a Deus, nós temos isso. Eu falo que uma questão como uma criança dentro da sua família com autismo, ou une mais o casal, que foi o que aconteceu conosco, ou então vai separar. Porque tudo precisa ser muito sincronizado, muito igual. Precisa se realmente dedicar àquilo, né? Não é, eu praticamente larguei a veterinária, você sabe disso, por causa do Heitor, né? Então, eu estava trabalhando 2 vezes por semana. Porque agora com a pandemia não mais. Porque era assim, terça tinha fonoaudióloga, quinta tinha terapeuta ocupacional, quarta tinha natação. Então, assim, não dava para trabalhar igual a gente trabalha normalmente quando a gente se forma e a gente quer correr atrás, né? E aí eu abri mão realmente de ser o foco da minha vida, ser a minha profissão, em função de cuidar da forma mais adequada possível do meu filho. Né? Eles são minha prioridade agora. Que foi uma decisão corajosa, mas muito acertada, né? Sim. E assim, eu vejo o diagnóstico do Heitor foi feito, o Saulo já existia, né? Sim. Aí as pessoas falam assim comigo: se você soubesse que o Heitor é autista, você teria tido um segundo filho? Porque muita gente acredita em questão genética, né? E até por uma questão de tempo de dedicação, né? Tempo, às vezes grana também. Eu falei, não sei mesmo. Porque como o Saulo já existia, eu pude ver o quão é importante um irmão para essa criança atípica. Irmão é tudo, né? Gente, o Saulo estimula o Heitor 24 horas por dia. Isso é maravilhoso na vida do Heitor. Isso não tem preço. Né? Então, assim, o Heitor começa a querer ficar só na frente da televisão, por exemplo, porque, né, ele gosta, então tá pulando aquilo. Aí o Saulo pega ele pela mão e fala: Heitor, vamos andar de bicicleta? E puxa ele e leva ele lá pra fora. Sabe? E é maravilhoso, então, né? Muito especial. E aí, por isso que agora, né, a coragem se intensificou, né? Então, a gente tá indo pro terceiro, mas... E assim, eles têm uma irmã mais velha que é meia-irmã. Ela só é filha do corpo. Ela também é gracinha com eles. É uma carinhosa. Ela tem 12 anos. E ela, assim, ela toma para ela uma responsabilidade de cuidar dos meninos que você não acredita. Então, quando ela maternal que rola nela, né? Quando ela tá aqui em casa, eu não preciso se preocupar, não. Ela tá lá fora brincando com os meninos, qualquer coisa ela chama, ela fica ali, brinca e anda de bicicleta e... Nossa, é maravilhoso. Irmão é bom demais, né? Mesmo aquele que não mora o tempo todo junto já é uma bênção, não é? É verdade. Eu pensei a mesma coisa. Eu tô animada aqui, a bebê chega em agosto e Júlia não será mais filha única. Está aí, vai ter alguém para brigar, para fazer o que quiser. Eles brigam muito, fato. Eles brigam bastante. Gente, mas faz parte do desenvolvimento da criança, aprender a dividir, aprender tudo. E isso é muito importante, eles aprendem a dividir. Filho único não é fácil.
filho único, A gente tem que sabe disso. ensinar. É difícil, não é uma coisa fácil, não. Mas dá pra ir, dá pra ir. É uma das maiores dificuldades do Heitor, Eu dividir. dividi, né? Ele acha que o que é dele é dele e o que é seu é dele também. Conheço crianças típicas que também acham isso. Então, assim, não, por instinto e por orientação da terapeuta, da fonoaudióloga, a gente trabalha muito a questão de turno com ele. Agora é a sua vez, agora é a vez do seu irmão, agora é a vez do papai, agora é a vez da mamãe, agora é a sua vez de novo, oba, vamos lá. Eu faço isso com a minha filha também. Eu acho importante. Porque, por enquanto, ela ainda é filha única, de vez em quando a gente divide. Tipo, tudo. Tipo, agora é o meu momento. Até a televisão, nessas épocas de quarentena, agora é o meu momento. E rola. E tem que agora rolar. a gente está trabalhando com ele a ideia de você é o irmão mais velho. Você tem que dar eles exemplo. adoram. A minha amou ser irmã mais velha. Tá curtindo, vamos ver depois que nascer. Tá super bonitinho, você tem que ver, Renata. E assim, hoje o Corlan tava brigando com o Saulo, e aí o Heitor chegou e falou: Papai, não pode brigar com o Saulo, ele é pequenininho. Ai, não é bonitinho? Eu gosto de que estimula o crescimento da criança, né? Eu acho que é essencial mesmo. Às vezes, o Saulo é muito encapetado. Pensa no menino encapetado. Agora multiplica por 2. É uma criança de 2 anos e pouco? É uma criança de 2 anos e pouco com muita energia. Ele é demais, Renata. Ele é demais. Ele adora escalar. Eu falei que eu vou fazer um muro de escalada para ele lá no fundo do quintal. Porque ele ama escalar. Então ele escala coisas. Ele estava na cabeceira da minha cama em pé ontem de manhã. Ai, Jesus, se claro que ele protege. caiu, né? Claro que ele caiu. Até que eu cheguei, ele caiu. E aí, mamãe, machuquei. Aí vem o Heitor. Ô, Saulo, fica calmo, Saulo. Já passou. E Mas aí, não é bonitinha essa interação dos dois? É uma coisa espetacular. É lindo. E eles são muito carinhosos. Muito. Porque é uma coisa nossa. A idade é próxima, né? São 2 anos exatos, né? De diferença. Eu não sei se você lembra disso, mas os 2 são do dia 21 de setembro. Não lembrava desse detalhe. Eu lembrava que eram próximos. Um de 2015 e um de 2017. É bom vir numa festa só. E detalhe, o bebê agora também está previsto para o dia 29 de setembro. Gente, vai ser igual a sua filha, assim, no finalzinho de setembro. Já entendi. Não, de acordo com os amigos. Muitas pessoas que estão aí já ouviram isso, então não é novidade, mas muitos os amigos do meu marido falam que é porque ele só funciona uma vez por ano. Ô, gente! É desse jeito. Mas assim, a distância desse que a gente tem que vigiar o tempo, senão o Instagram corta a gente. Eita, tá acabando. Mas assim, eles são muito, muito carinhosos, porque a gente é muito grudento. E eu acho que tem que ser, né? A gente é muito de abraçar, de beijar, e eu acho que isso ajuda o Heitor, porque é uma dificuldade que o autista normalmente tem, do toque, e o Heitor nunca teve isso. É verdade, isso vale a pena. Ó, gente, a gente vai ter que despedir, porque o Instagram tá me contando que falta pouco. Gabi, eu queria te agradecer. Acho que foi um momento de muita instrução para as outras mães que estão aqui nos acompanhando. Só, vou mandar um beijo